Bom, a ideia aqui agora é clarear um pouco mais as questões relacionadas ao pioneirismo português nas grandes navegações, né? Então vamos pontuar essas razões. Primeira delas, a localização geográfica de Portugal, né? Sua localização que fica numa península, né? Isso vai facilitar, evidentemente, né, as navegações. O fato da península ser cercada por água, né, evidentemente, isso facilita o pioneirismo, facilita as navegações portuguesas. Segundo fator, dentro de Portugal desenvolveu-se com o tempo, né, uma burguesia, um grupo mercantil. Então a gente tem aqui a presença, né, a ascensão de um grupo mercantil, que, sendo mais ousado, a gente pode chamar de burguesia, né? Ou seja, uma galera que gostava de comercializar, portanto gostava de expandir suas possibilidades comerciais. Essa galera vai estar disposta a financiar um rei português dentro dessas navegações, né? A contribuir economicamente para financiar essas navegações. Um terceiro fator interessante é o fato de Portugal já ter uma relativa familiarização. Uma familiarização com as navegações, em função, primeiro, da atividade da pesca, que se desenvolvera naquela região desde muito tempo, desde antes mesmo dos romanos, né? E segundo, o fato dos portugueses terem aprendido com os árabes a usar diversos instrumentos de navegação, como por exemplo, a bússola. Né? Outro exemplo é o astrolábio, né? Ou seja, a gente tem aqui, né, já uma série de técnicas de navegação que os portugueses tinham esse conhecimento já, né, em função do contato com os árabes. Mas o fator principal para explicar o pioneirismo português é o fato de Portugal ter sido também o primeiro Estado nacional a se formar, ou seja, a sua centralização política. Sem dúvida, essa é a principal razão para o pioneirismo português. Então a gente destaca essa questão da centralização aqui, certo? Agora, dentro dessas navegações portuguesas, quais que são as que a gente precisa destacar aqui? Primeiro, a navegação que leva os portugueses, depois de um longo processo, né, leva os portugueses ao contorno da África. Né? Por que os portugueses queriam contornar a África? Porque queriam ter um acesso direto às Índias. E por que queriam ter esse acesso direto às Índias? Né? Porque aqui havia uma série de produtos que eram extremamente valorizados pelos mercados europeus, que eram as especiarias, né? As especiarias das Índias, cravo, canela, pimenta. Né? Então, contornar a África levaria os portugueses, né, a ter um maior e melhor acesso a essas especiarias, uma vez que as rotas terrestres que passavam aqui pelo meio da Europa, também por navegações no Mediterrâneo, pela cidade de Constantinopla, tudo isso dificultava bastante o acesso a essas especiarias. Né? Se os portugueses conseguissem contornar a África, teriam acesso direto a ela, né? No caso, as Índias. É lógico que foram várias tentativas, várias viagens, vários naufrágios, mas finalmente essa viagem aconteceu. Né? Aconteceu no ano de 1498, foi a viagem de Vasco da Gama. Né? E uma segunda viagem que merece destaque aqui é a viagem justamente que leva os portugueses a tomarem posse da sua mais nova colônia. Né? Essa viagem acontece no ano de 1500, que é a viagem do Cabral, do Pedro Álvares Cabral, a quem é atribuído o chamado descobrimento do Brasil. Okay? A viagem do Cabral, né, em verdade, tinha como principal objetivo consolidar o domínio português nas Índias, uma vez que o Vasco da Gama tinha chegado lá, já tinha conseguido, né, atingir o objetivo de chegar até as Índias em 1498. Né? Pedro Álvares Cabral tinha por principal meta consolidar o domínio português nas Índias. Okay? E antes disso, deu uma passadinha aqui no Brasil para consolidar o domínio português nas terras daqui. Vale destacar que os espanhóis já tinham o conhecimento da América também. Né? No ano de 1492, nós tivemos a viagem do Cristóvão Colombo, né, que descobriu a América. Okay? E dentro de todas essas navegações, tanto das portuguesas como das espanholas, também vale destacar
a assinatura de um tratado que dividia as terras, né, as recém-descobertas terras, né, entre os portugueses e os espanhóis. Um tratado que foi assinado no ano de 1494, conhecido como Tratado de Tordesilhas, onde as terras para esse lado aqui do tratado pertenceriam a Portugal. Ou seja, essa parte aqui, que nós temos hoje uma parte significativa do Brasil nela, mais as terras da África pertenciam a Portugal. As terras do outro lado seriam terras da Espanha, ok? De acordo com o Tratado de Tordesilhas. Portanto, a viagem de Cabral de 1500 tinha por principal objetivo consolidar o domínio português nas terras que já eram de Portugal por direito, de acordo com os Tratados de Tordesilhas, ok? Quais foram as mais importantes consequências dessas navegações? Também pontuando diretamente aqui. Primeiro, a descoberta, né, de novas rotas comerciais marítimas, como por exemplo a rota das especiarias das Índias, né? Como por exemplo a descoberta da América, né, e todo o comércio que vai ser desenvolvido na América a partir da América para a Europa, né? Outra consequência vai ser o deslocamento do eixo econômico, né? Ou seja, a gente nota aqui o deslocamento do eixo econômico, né? Esse eixo econômico que estava antes no mar Mediterrâneo, agora está sendo deslocado para a parte do Oceano Atlântico e Oceano Índico, né? Há um deslocamento da importância das navegações. Uma terceira consequência que a gente percebe aqui claramente também é um enorme desenvolvimento científico e tecnológico causado pelas navegações, né? Lembrando que o mundo já vivia naquele momento, né, essa busca por um conhecimento maior, né? Lembrando que entre os séculos XIV e séculos XVI, né, o mundo europeu passou pelo chamado renascimento cultural, em que, embora ainda bastante limitado, né, os europeus buscavam, né, novas técnicas e novas questões científicas ali também, né? Para a gente encerrar, eu coloquei aqui para vocês, né, um quadro, né, do Victor Meireles chamado A Primeira Missa no Brasil, né, foi pintado em 1860, mas remete à chegada dos portugueses no território brasileiro, né? O que eu gostaria de destacar aqui com vocês dentro desse quadro é justamente essa mistura, né, essa miscigenação que já vai começar a partir de agora, né? Essa mistura que vai acontecer entre europeus, católicos e os nativos indígenas, né? Tudo isso daqui, né, deve ser entendido como o início da história do Brasil, né? Provavelmente tudo isso daqui vai ser responsável pela formação inicial da sociedade colonial brasileira. Evidentemente que novos elementos sociais vão chegar aqui no Brasil, como por exemplo o negro africano através da escravidão, né? Diversos imigrantes, mas esse é o contato inicial do que vai ser a sociedade colonial brasileira. E lembrando que a questão da catequese, a questão da cristianização dos nativos, né, era um fator fundamental também da colonização portuguesa no Brasil. Além, evidentemente, das questões mercantilistas, das questões econômicas.